Fazer, né, para alguém que está passando por esse processo, né, que a gente chama do revirão, da metamorfose da adolescência, para ajudar de alguma maneira além, né, dos processos terapêuticos e tal. Uma das coisas importantes quando a gente encontra um adolescente é a gente se perguntar como a gente vai agir no encontro com o herói, né? Então o herói é o adolescente, né? Ele está vivendo essa ordália do herói. Então, independente daquilo que aconteça, se o herói ele tem êxito, se ele fracassa, né? Se ele evita, se ele foge, né? Tudo isso faz parte da vicissitude do ato, né? Tudo isso faz parte de um heroísmo. Então tem uma canção italiana que diz que a gente tem que levar flores, né, para os rebeldes que fracassaram, porque se eles tivessem êxito, pode ser que eles se constituíssem em novos tiranos. Então, um soldado, né, ele não é herói só porque ele foi para a guerra, ele pode ser herói também porque ele sucumbiu, pode ser herói porque ele desertou. Então, tudo isso faz parte, vamos dizer, desse procedimento intensivo, né? Então, aquilo que as transformações, as metamorfoses, né, que um adolescente tem que viver, as questões que ele tem que articular, né, do social, da família, do seu mundo interno, né, a complexidade dessa estrutura toda, já o torna alguém digno, né, de valor, alguém digno de um reconhecimento. É importante a gente criar, né, para o adolescente condições de expressão, né, que ele possa expressar, que ele possa apresentar suas questões, né, e a gente não tomar as suas metamorfoses, né, as suas instabilidades, né, esse processo de construção como sendo definitivos, né? Então, essa identidade, né, que precisa ser construída, porque ela não aparece já pronta, ela precisa de experimentações, né? Então a gente tem que dar oportunidade para o adolescente experimentar os seus processos, né, de vida. É importante nisso a gente evitar as idealizações, né, porque o adolescente está passando por um processo, vamos dizer, de desidealização e de elaboração, né, dessas idealizações dentro da realidade. Também evitar ficar jogando entre criança e adulto, né, porque a adolescência não é alguma coisa entre, né, a criança e o adulto, ela é uma estrutura própria, quer dizer, ela é uma constituição própria, não é um intervalo, né? Então o adolescente ele tem uma forma de ser, uma estrutura bastante peculiar. Também é importante a gente não comprometê-lo, né, com as querelas familiares, os problemas familiares, porque o adolescente está tentando exatamente sair desse universo familiar e entrar, né, no universo social, entrar no campo da cultura, levando consigo, né, essa experiência da família, mas ele está tentando metabolizar, né, os processos sociais, e é importante que os familiares eles não atrapalhem muito, né, esse processo. Tem duas situações que são muito importantes, né, em termos de perspectivas, né, para um adolescente. Uma delas é como diz aquela canção, né, eles precisam de um sonho que os torne perfeitos. Então é preciso, né, que haja, vamos dizer, essa perspectiva, essa crença, né, na sua efetivação, na sua possibilidade. E a outra experiência é a possibilidade, né, de se ter um futuro, quer dizer, a existência de um futuro no qual ele possa projetar a sua realização, possa projetar os seus desejos. Então essa confiança, vamos dizer, né, no futuro, a perspectiva de uma linha, vamos dizer, de realizações são muito importantes, né, para que possa, né, sustentar os processos complexos, né, os processos angustiantes, os processos até certo ponto terroríficos, né, pelos quais o adolescente ele passa, tanto internamente quanto externamente. Enquanto a criança ela precisa da fantasia, né, para construir a realidade, o adolescente ele precisa da ilusão, né, que é um processo diferente da fantasia. E a ilusão ela serve para criar um velamento, né, para criar uma aia, né, de proteção, de velamento em relação a esse encontro, né, traumático com o real, né, então, para que haja, vamos dizer, a possibilidade da metabolização desse encontro,
é preciso que haja uma área, né, de ilusão preservada, quer dizer, que a criança ela não seja, que o adolescente ele não venha a ser invadido, vamos dizer, e venha a ser impedido, vamos dizer, de fazer os seus processos, né, de ilusão, aonde, né, dentro do qual ele vai aparecer como um indivíduo, né, onde ele vai figurar no seu fantasma, né, na sua construção, na forma de um indivíduo, né, que age, que decide, que realiza. Então esse processo ele visa, né, além de criar uma proteção em relação ao traumático, ele visa também velar os aparelhos de dominação, os sistemas de dominação em relação aos quais o adolescente ele ainda não tem condições, vamos dizer, de se confrontar, né? Apesar que faz parte exatamente desse processo da adolescência, dentro dessa experiência que a gente chama, né, do parricídio, do totem tabu, a regimentação, né, com grupos, com grupelhos, né, com turmas, onde se criam condições e possibilidades desses enfrentamentos, né, desses posicionamentos, né, em relação à autoridade, em relação ao poder, né, em relação aos processos de dominação. O adolescente ele precisa dramatizar, vivenciar de uma maneira bastante intensiva o processo, né, de construção da lei, da construção da ética, da sua moral, né, porque ele sai, vamos dizer, desse domínio ali da família, né, que para a criança determina o que pode e o que não pode, né, e o adolescente ele vai tendo um campo, vamos dizer, de liberdade maior, onde ele tem que deliberar, onde ele tem que decidir o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, o que ele acha certo, o que ele não acha certo. Então esse processo, né, de incorporação ali de uma lei depende, né, das suas experiências com figuras, vamos dizer, de autoridade, depende da sua experiência com os seus desejos, né, que são muito importantes. Então esse trajeto ele se depara, né, com mentiras, com velamentos, né, por parte da sociedade, por parte da família. E essa lei, né, proveniente do pacto social, essa lei simbólica, não é como a lei, né, física, a lei da gravidade, por exemplo, né, que é uma lei concreta. Né, a lei simbólica ela é abstrata, ela depende do desejo, né, de participar dela, ela depende de um desejo, né, de se fazer parte dela, de se inscrever nela. Então, para isso, né, para que a lei venha a ser desejada, é preciso que as pessoas que representam a lei também sejam desejadas, né, e que haja, vamos dizer, uma disposição, uma disponibilidade por parte, né, do adolescente de, né, configurar nisso que a gente chama, né, o que o Aristóteles chamava, quando ele fala da ética, do bem da polis, né, do bem da comunidade. Possibilidades, né, para o adolescente representar, ou realizar, né, incorporar o que a gente chama do corpo erógeno, né, por um lado, e esses procedimentos, né, de transição, de alternância entre a agressividade e a violência, são muito importantes, né, nos asseguramentos, na base do sistema anímico do adolescente. Então, o corpo erógeno ele é muito bem tematizado, né, pelos gregos no mito entre Eros e Psique, né, o que acontece nesse mito? Né? Eros se apaixona por Psique. Quer dizer, então isso significa o quê? Né? Que o amor erótico ele tem uma tendência, né, para a psique, que é a alma, que é o psiquismo, que é o campo das representações. Então, Eros depende das representações, depende da fantasia, né, depende das representações da linguagem, depende, né, portanto, da mente. Né, ele deseja, vamos dizer, aspira esse devir anímico. Né, e faz parte, vamos dizer, ali tanto do mito, vamos dizer, de Eros com Psique, quanto do processo, né, que se passa na adolescência, da incorporação, né, do erotismo, né, das pulsões eróticas pelo psiquismo, os ciúmes, as invejas, né, toda aquela trama
de eventos, né, que o mito mostra, né, e que faz parte, né, da construção do que a gente chama do corpo erógeno. E enquanto a agressividade ela faz parte do nosso sistema de defesa, das bases do nosso sistema de defesa, ela pode se desdobrar também naquilo que a gente chama das violências. Quer dizer, a violência ela pode ser tanto, né, o que a gente chama de violência simbólica, né, que é a violência da imposição de um sistema de representação, né, da imposição de uma realidade, quer dizer, e do corte de todas as realidades, de todas as representações que não coincidam com essa realidade, né, que faz parte da própria configuração também da identidade, né, do ego, quer dizer, você cortar aquilo que não se alinha, vamos dizer, que não coincide com aquilo que se quer ser, com aquilo que o ego pretende ser. Né? Portanto, essa violência ela pode se exercer tanto externamente quanto internamente, né? Nesse sentido, né, da formatação, da configuração e da imposição, né, de um certo tipo de realidade, como ela pode se dar também fora das representações. Ela pode se dar de uma forma solta, né, que a gente chama de crueldade, onde ela não, vamos dizer, se liga, ela não se representa, né, mas ela causa, vamos dizer, interferências, imposições de uma forma solta, de uma forma radical, né, dentro de um real qualquer. Como também, né, a violência ela pode se dar procurando anular as representações, né, eliminar as representações naquilo que a gente chama do aspecto de morte, da pulsão. Então, esses procedimentos, né, eles são, vamos dizer, de certa maneira controlados, né, de certa maneira sofrem uma intervenção importante, né, a agressividade, a violência com o corpo erógeno, sendo que, né, a sexualidade, o erotismo, ele tem como função grande, né, a sua ligação com as representações, de articular, de se articular e de procurar, né, lidar de uma maneira mais adequada com a agressividade, né, com a violência, de uma maneira que elas não se tornem destrutivas, né, tanto para fora quanto internamente.